ouvir. Amém, obrigado, pastor. Fique à vontade, pastor. Amém, irmãos? A paz do Senhor, amada igreja. É sempre bom estar na casa do Senhor, amém? Amém, irmãos. Não há melhor lugar. Para que ficar em casa? Tá certo que casa é bom, mas com certeza a casa do papai é bem melhor. Então, saiba disso. Nós não poderíamos estar em melhor lugar a não ser na casa do Senhor. E nós queremos louvar ao Senhor por essa oportunidade. Tem nos dado força, saúde, condições de estarmos aqui. Então a Ele tributamos toda a honra e toda a glória para todo sempre. Amém, irmãos? Como costumo dizer, eu só ando bem acompanhado. Primeiro, andar com Jesus é andar muito bem acompanhado. Então, andar com Jesus é uma benção. E também, hoje tenho o prazer de estar aqui bem acompanhado com Dona Rosane. Bem, minha esposa, louvo ao Senhor, dia 20. Cuidado, marido, não errem na data do casamento. Dia 20 deste mês, vamos para 27 anos. Bem, irmãos? Assim, vai para uns 33 anos, né? Estava 7 anos entre namoro, noivado, né, pastor? Aí, demorou. É por isso que às vezes a gente fica tímido de falar, né, mas já são aí 33 anos juntos e eu louvo ao Senhor pela vida dela, louvo ao Senhor porque o Senhor tem sido bom. Mas louvar ao Senhor por esse privilégio, agradecer também com o pastor Rafael, muito obrigado, pastor, agradecer por estarmos mais uma vez com os irmãos. Vamos assim estar em pé. Vamos aproveitar e vamos abrir a Bíblia no livro de Abacuque. Irmão, tem esse livro na Bíblia. Isso aí, esse livro, esse também tem. Vamos a Abacuque, meus amados. Vamos ao capítulo de número 2. Livro do profeta Abacuque. Vamos ao capítulo de número 2. E vamos fazer uma leitura nos seus 4 primeiros versículos. Abacuque, capítulo de número 2. Versículo de número 1. Diz-nos assim: sobre a minha guarda estarei, e sobre a fortaleza me apresentarei, e vigiarei para ver o que falará a mim, e o que eu responderei quando eu for repreendido. Então o Senhor me respondeu e disse: escreve a visão e torna bem legível sobre tábuas, para que a possa ler quem passa correndo. Porque a visão é ainda para o tempo determinado, mas se apressa para o fim, e não enganará. Se tardar, espere-o, porque certamente virá, não tardará. Eis que a sua alma está orgulhosa, não é reta nele, mas o justo, pela sua fé, viverá. Amém, irmãos? Senhor, obrigado pela sua palavra. Ajuda-nos nesta noite a entendê-la. Fala-nos para a glória do teu nome. E fala, Senhor, para o fortalecimento de nossa fé. Senhor, conosco esteja, para a glória do teu nome. Amém. Podeis vos assentar, irmãos.
Meus irmãos, o profeta Abacuque, ele é o 7º profeta dentro do grupo conhecido como profetas menores. O profeta Abacuque, ele vem profetizar em um período muito difícil dentro da história de Israel. Quando ele exerce o seu ministério, o reino chamado de Israel, as 10 tribos, já não mais existiam. Afinal, o Império Assírio já os havia levado para a região da Mesopotâmia. Na época deste profeta, só existia o chamado Reino do Sul, ou Reino de Judá. Então ele também é profeta do Reino de Judá. Profetiza nos últimos anos de existência deste reino. Afinal, ainda a Babilônia não havia conquistado o Reino do Sul e nem a sua capital, Jerusalém. O que podemos ver no seu capítulo 1 do versículo, a partir do versículo 6. Mas ele profetiza em um período muito delicado, que era o reinado do rei Jeoaquim. E segundo o escrito bíblico, foi um rei ímpio, perverso. É neste período que Deus vai dialogar com seu servo Abacuque. Afinal, era um período marcado por crise. Quando chegamos no seu primeiro capítulo, nós vamos observar que a nação está passando por uma crise civil. A Bíblia vai dizer que existia violência, existia opressão e existia a destruição. Era um período de crise moral, existia iniquidade. Interessante que o termo iniquidade vai falar de pessoas depravadas e imorais. Também a Bíblia vai falar que existia uma crise dentro do direito. O texto diz que a lei se afrouxava, o litígio era comum e a justiça estava pervertida. Era uma crise espiritual, porque a Bíblia diz que até o ímpio provocava e se colocava contra o justo. É neste período caótico que Deus levanta Abacuque. E Abacuque, ele recebe da parte de Deus instruções. E quando nós lemos esses 4 versículos, nós podemos aqui observar 3 grandes segredos que Deus passa a Abacuque. Como enfrentar épocas de crise. Aí Deus vai passar a Abacuque 3 princípios fundamentais que nós também precisamos aprender e precisamos aplicar em nossa vida. O capítulo 2, versículo 1, a Bíblia vai falar, e aí está o primeiro princípio. O início do versículo diz: sobre a minha guarda estarei, e sobre a fortaleza me apresentarei e vigiarei. Primeiro princípio para enfrentar épocas de crise é: procure ir
para lugares altos, procure ir para a fortaleza. Ou seja, quando a Bíblia está falando de lugares altos, a Bíblia está querendo dizer, meu irmão, saia para um local de intimidade, vá para um local aonde fique só você e Deus. Procure se tornar mais íntimo de Deus. Procure enraizar mais a sua vida de comunhão e intimidade com Deus. Tempo de crise não é para ficarmos numa vida baixa. Vida de crise não é para vivermos, meu irmão, aqui nesta situação. Porque se vivemos na situação que encontramos-nos, certamente ficaremos abatidos. Mas é no momento de crise que eu e você somos convidados a subir a presença do Senhor, a sair dos momentos de luta, de agonia, subirmos à presença de Deus e começarmos a ter uma intimidade, uma vida aprofundada, uma vida de comunhão, um momento de adoração e uma vida profunda com Deus. Então escute isso: se você está passando por crise, Deus está lhe chamando nesta noite. Suba para os lugares altos, porque Deus ali se encontra neste lugar. Quando nós começamos a ler a Bíblia, irmãos, nós vamos ler de homens que entenderam o valor de, em momentos de crise, irem para lugares altos e ficarem unicamente com Deus, tendo o privilégio da presença do Senhor. Me faz lembrar do homem chamado Abraão, lá no seu capítulo 22 de Gênesis, no versículo 1, a Bíblia diz: e Deus pôs à prova a Abraão, e lhe disse: dai-me o teu filho, o teu único filho, a quem tu amas. E Deus ainda diz: vai a Moriá, e eu te mostrarei o monte em que você deve ir. A Bíblia diz, veja, que Deus disse: vá ao monte Moriá. E a Bíblia diz que de manhã cedo ele sai, porque bom para momentos de intimidade com Deus é aqueles momentos seu com Deus. Você acorda cedo e você vai em direção ao local que Deus direcionou. Mas veja, agora ele sai com seu filho, ele sai com alguns servos. Ele sabia que Deus havia lhe determinado um sacrifício, e a Bíblia diz que quando ele bate o olho ali na cordilheira chamada de Moriá, Deus lhe aponta o monte que ele deveria de subir, e apenas ele e apenas o seu filho Isaque. Aprenda duas lições aqui. A primeira é que quando Deus fala, Deus pode estar falando e dizendo a mim: meu filho, eu vou te colocar numa prova. Deu para você entender? Às vezes Deus chega para mim e fala: eu vou falar com você e vou lhe dizer, vou te colocar na prova. Capítulo 22, 1 e 2, Deus fala com ele e fala: você vai ser provado. Então entenda, meu irmão, aquele que vai para lugares altos, muitas das vezes é porque Deus falou: quem está te provando sou eu.
mas descanse, que o mesmo Deus que falou com você, que você vai entrar na prova, quando você chegar lá no monte, diz a Bíblia, que o Senhor falou a segunda vez com Abraão e disse: Abraão, não faça tal ato, porque eu sei que tu não me negaste o teu filho, o teu único filho, a quem tu amas. E ali o Senhor bradou e cessou aquela luta na vida dele. Então guarda isso. Deus pode ter falado com você que a luta chegou e você está falando: pastor, eu estou nessa luta, mas quem sabe hoje Deus te trouxe aqui para dizer: a luta cessou, a luta acabou e a vitória está chegando na tua mão. Mas Deus fala: suba ao Moriá. E ele sobe ao Moriá. Ele prepara tudo para o sacrifício: altar, lenha, amarra o filho, prepara o cutelo. E só Hebreus vai dizer que ele tinha tanta fé, que ele sabia que da cinza Deus poderia trazer a vida ao seu filho. Quem sabe ele levanta aquele cutelo, mas Deus não permitiu que ele descesse o cutelo. Ele levantou o cutelo, mas Deus não permitiu ele descer. Mantenha a mão erguida, mas não desce sobre o menino. Aí Deus olha e diz: agora olha para trás. Deu para o irmão entender, a provisão da parte de Deus estava no Moriá. Deus levou ele para o lugar alto, porque ali estava a provisão de Deus. Quem sobe a lugares altos vai ver a provisão de Deus na sua vida. Você crê nisso nesta noite, irmão? Você veio até aqui nesta noite e Deus está te desafiando: suba, suba, vá a lugares altos, e ali você vai ver a provisão de Deus para você. Mesmo que quando você chegue, você não veja nada. Ele não viu nada. Mas antes do braço descer, Deus falou: olha para trás. E aí ele deu uma olhadinha, e ali estava agarrado já o cordeiro. Aí ele pegou e sacrificou e falou: no lugar alto, no Monte Moriá, o Senhor é o Senhor da provisão. Quem vai para lugares altos vai conhecer a provisão do Senhor. Quem vai para a intimidade, quem vai para uma vida junto de Deus, vai ver a provisão de Deus. Vai ver a provisão de Deus. Você que busca a intimidade com Deus, vai ver a provisão de Deus na sua vida. Mas um segundo homem é Moisés. Na verdade, a vida de Moisés era marcada por lugares altos. Mas olha um exemplo. Êxodo 17, a partir do versículo 8. A Bíblia vai dizer que é a primeira batalha militar de Israel. E é contra os amalequitas. Aí Deus dá uma instrução. Ou melhor, Deus dá estratégia. Fala assim: Moisés, você não vai para frente de batalha, porque você não foi talhado para isso. Mas olha o que Deus está pensando: eu vou começar a talhar um homem para te suceder.
E ele vai começar a aprender a ser comandante de exército. Foi a primeira batalha de Josué. Deus treinou ele para daqui a aproximadamente quase 20 anos à frente, colocá-lo à frente das tropas de Israel. Deus treinou ele ali com Moisés, na batalha contra os amalequitas, para depois ele se tornar o comandante das tropas de Israel. Está vendo como Deus trabalha? É por isso que eu tenho que ser humilde e fazer qualquer serviço que Deus determina. Tem que levar banco, eu levo. Tem que tocar instrumento, eu toco. Tem que limpar a igreja, eu toco. Sabe por quê? Deus está me treinando hoje, para quando eu chegar lá na frente, ser capaz de realizar uma grande obra para o Senhor. Vem cá. Manda Josué selecionar homens. Nem todos os homens de Israel eram habilidosos para a guerra. Separa homens. E ele separou alguns homens. E aí Josué foi à frente de batalha. Mas olha o que Moisés falou. Você vai à frente de batalha. Eu, Arão e Ur, nós vamos lá para cima daquele oudeiro. Nós vamos lá para cima daquele monte. E não vamos ali para ter uma visão panorâmica. Não vamos ali para ficar dando uma de repórter de guerra. Nós vamos ali para orar. Tem gente que gosta de ir para lugar alto para dar uma de turista, ficar tirando foto, não é verdade? Tem outros que vão para lugares altos para ficar fazendo narração do que está acontecendo lá embaixo. Lugar alto não é para isso. Lugar alto é para quem vai batalhar na oração. Sabe o que ele estava querendo dizer? Você batalha na planície e eu batalho no monte. A vitória na planície depende da vitória no monte. Quem vence no monte, vence na planície. Quem vence de joelho, desembaia a espada e vence no campo de batalha. Vai lá. E a Bíblia diz que Josué passa o fio de espada, uma grande quantidade de amalequitas. Só que a Bíblia diz que está Moisés orando, com os braços erguidos, e daqui a pouco a Bíblia diz que começa a pesar. Aí a Bíblia diz que Ur e Arão entenderam que o segredo da vitória na planície é porque tinha alguém orando lá no planalto. Recebe aí essa palavra. Tem filho que está tendo vitória na vida profissional, é porque o pai está orando por ele. Tem pessoas que estão tendo vitória no seu casamento, é porque existem homens e mulheres orando por ele. Ele está na planície, está vencendo, mas tem alguém lá no alto monte orando. Deus, na vitória, abençoa meu filho, abre essa porta de trabalho, cura meu familiar, realiza a tua obra. Meu irmão, se você está tendo vitória na planície, não se esqueça, alguém no monte que está orando para que Deus libere a vitória sobre a tua vida. Vai. Mas cansa, irmão. Braço começou a cansar. Só vou te dizer algo para a gente não esquecer. Esse nosso corpinho não gosta de oração não, hein? Gosta não, querido. Tu acha que ele gosta de ficar, qualquer que seja a posição, não. A minha natureza não gosta de orar, porque a minha natureza gosta de dar solução aos meus problemas. Quando eu vou para o joelho, eu estou dizendo: Deus, confio em Ti, dependo de Ti. Senhor, olha, as minhas eu posso até tentar
mas não tenho certeza que teria vitória. Mas eu sei, se eu orar, eu tenho certeza que a vitória vai vir. E aí ele está cansado. Aí Ur segura de um lado, aí Arão segura do outro lado, meu irmão, e começaram a sustentar. E aí a Bíblia diz que foi até o final Josué, e a vitória veio da parte do Senhor. E quando terminou na planície a batalha, foi erguido um altar, e a Bíblia diz o seguinte, que neste altar foi batizado: Jeová é a nossa bandeira, Jeová é a nossa bandeira, Jeová é a nossa vitória, Jeová é o que comanda os seus exércitos. Saiba disso. Quem vai para o monte, quem vai para a oração, quem vai para o local elevado, a vitória vai vir e vai glorificar e vai exaltar ao nome do Senhor. Tempo de crise, irmão, vai buscar mais ao Senhor. Um outro exemplo de um homem foi Davi. Davi foi perseguido 21 vezes por Saul. Teve até momentos que Saul quase o encontrou. Só que Davi não o perseguiu. Mas em duas vezes, Davi o teve em mãos para matá-lo. Lá na caverna, quando ele teve um desarranjo intestinal, Saul, e foi aliviar-se ali. Os homens de Davi catucaram ele e falaram: Deus te entregou o teu inimigo. Cuidado, tá, irmão? Cuidado com o que você ouve. Tem umas profecias que não tem nada a ver. Davi falou: não. Eu não tocarei no ungido do Senhor. Mas pastor, ele já estava caído, mas ainda tinha unção na cabeça. Sabe o que Davi estava querendo dizer? Saul não é meu problema, é problema de Deus. Foi a unção na cabeça dele, quem vai cuidar dele é Deus. Guarda isso. Davi queria dizer: a minha espada não é para meu irmão, a minha espada é para os inimigos. Guarda isso. A espada que Deus deu para você não é para teus irmãos, é para usar contra os inimigos do povo do Senhor. Use a espada que Deus lhe deu para proteger o rebanho, para proteger a tua família, para proteger a tua família. Quem sabe proteger o teu irmão, e deixa lá. Deus vai cuidar das demais coisas, mas vai ver a sinceridade do teu coração. Adore e glorifique o nome do Senhor. Davi teve a segunda oportunidade. Todo mundo está dormindo. Saul está no meio do acampamento. A Bíblia diz que passa Davi e Asaías. E aí ele olhou: Davi, se você quiser eu vou dar um golpe de lança no rei. E o rei vai morrer sem dar suspiro, é um golpe só. Davi falou: pega a lança dele, pega a boticha de água e não toca no ungido do Senhor. Passa e não vamos fazer nada com ele. Mas Davi estava sendo perseguido. Mas qual era o segredo de Davi? 1 Samuel 23:14. A Bíblia diz que Davi ia para o deserto de Sif e ia às montanhas
montanhas de Judá. E a Bíblia diz que ali ele se fortalecia. Entendido? Saul, diz a Bíblia, e Saul perseguia, mas não lhe achava. Aí o texto é lindo, porque Deus o escondia. Sabe o que é? Davi ia para os lugares altos, porque era lá que Deus escondia Davi. Vem cá, Davi, ninguém vai te achar. Se você veio ao meu encontro, o teu inimigo não te encontra. Você já está recebendo a palavra de Deus nesta noite. Se você está no lugar alto, o teu inimigo não te encontra. Ele vai te perseguir. Ele vai te perseguir. Veja, ele não vai parar de te perseguir, mas Deus não vai deixar ele te encontrar. Deus, ele vai te esconder. Ele vai te esconder. E você vai glorificar ao nome do Senhor. Me faz lembrar do rei Joaquim, depois de irado com a palavra que o profeta Jeremias lhe disse. Ele chegou para o seu comandante e falou: você vai lá, pegue Jeremias e Baruque e os traga aqui na minha presença. Só que a Bíblia diz que o Senhor escondeu Jeremias e Baruque, e ele não achou. Lembra-se do Salmo 91, versículo 1. Aquele que habita, não é aquele que frequenta. Tem gente frequentando o lugar alto. Tem gente frequentando a presença de Deus, aperta, aí ele vem para a igreja. Está na bonança, esquece até da igreja. Aperta, aí ele vai ler a Bíblia, às vezes só um capítulo. Mas quando o negócio está na bonança, a Bíblia fica até empoeirada, parece aspirador de pó, cheio de pó, porque ele joga a Bíblia para lá. O joelho, meu irmão, fica lisinho, porque não ora. Mas olha o que a Bíblia diz: aquele que habita, não é aquele que frequenta, não é aquele que é turista, não é aquele que aparece no culto que quer. Ah, hoje eu vou no culto, mas eu escolho o culto que eu quero ir. Não quero nesse culto, que nesse culto tem isso, naquele culto não tem isso, eu quero isso. É aquele que habita. Tem aquele que só vem no final de semana. Tem gente que é domingueira, mas olha o que o salmista diz: aquele que habita, aquele que fez uma casa, aquele que tem prazer de estar na presença de Deus, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Se Deus é o teu esconderijo, descansa na presença dele. Lugares altos, por quê? Davi recebe uma mensagem. Assim finaliza-se o 1 Samuel, capítulo 31. Vem um mentiroso e diz: eu matei Saul. Aí Davi deu uma segunda olhadinha para ele ter pensado: eu tive 2 oportunidades e não matei o homem. Esse camarada está falando que matou o rei. Aí Davi primeiro chorou, todos os homens de Israel choraram. Aí vem mentiroso, bajulador. Todo mentiroso também é bajulador. Davi não gostava de bajulador. Davi matou esse amalequita e depois matou 2 comandantes que matou Esbocete. Porque achava que estava fazendo uma grande obra para Davi. Davi não gostava de bajulador. Davi deu uma olhadinha para ele: tu matou o rei? Ele falou: matei. Tu matou o rei? Matou. Aí ele falou: moço, mata ele. Aí os soldados de Davi foram lá e matou. Ele está morrendo, porque ele disse que tocou no ungido do Senhor. Veja, Davi recebe uma mensagem pesarosa. Havia morrido Saul e os seus 3 filhos.
Ele tinha um quarto Isbosete que não morreu, mas os 3 primeiros morreram. E dentre esses, o mais velho, o mais amigo de Davi, que era Jonatas. Quando passa o período de luto, Davi está lá em 2 Samuel, capítulo 2. Aí é que Davi, ele faz aqui uma primeira pergunta: Senhor, para onde eu irei? Irmão, isso é muito interessante. Senhor, o que eu vou fazer? Eu já tenho a unção na cabeça, eu já sou o rei. Olha só, quem estava de outro lado contra mim, faleceu, Saul e todos os seus filhos. E agora é só chegar lá e assumir o trono. Quem sabe passou isso na mente dele, mas Davi não era precipitado. Quem vai a lugares altos não se precipita. O que eu vou fazer? Pega a coroa de Saul, coloco na cabeça. Pega o bracelete dele e coloca aqui. E digo que eu sou o futuro, já sou rei de Israel. Não. Senhor, o que eu vou fazer? Quem vai para lugares altos não se precipita. Espera a direção do Senhor. Aí sabe o que o Senhor olhou para ele? Vem cá, Davi, você vai para Hebrom, você vai subir o monte Hebrom. Sabe quantos metros é o Hebrom? 1000 metros acima do nível do mar Mediterrâneo. Vai para Hebrom e fica lá. Deus estava dizendo: fique, espere ordens lá em Hebrom. E foi ele e subiu para Hebrom e ficou ali. Meu irmão, não se precipita, deixa Deus. Enquanto ele está em Hebrom, quem estava concorrendo ao trono começou a se matar, e também se mataram, até que a tribo de Judá foi lá e ungiu ele rei. E depois da morte de Isbosete, as outras tribos foram lá e ungiram. Davi não precisou matar ninguém, fazer guerra com ninguém, dividir o reino de ninguém, porque ele tinha unção e tinha promessa e ia para lugares altos. Deus falou: é lá que você vai ser exaltado. Então vai para lugares altos, irmão. É no lugar alto que Deus vai mandar quem tem que ir lá te buscar. Vai lá. Os maiorais das tribos foram e falaram: Davi, tu é o rei, porque nas guerras ainda tu saía e fazia vitória a Israel. Quando você vai a lugares altos e tem a promessa de Deus, não se desespere. Ele ficou 7 anos e meio ali como rei de Judá, até que veio a coroação final e ele se tornou rei sobre todo Israel. Vá para lugares altos, vá para lugares altos, espere de Deus, não se precipite. Não, você não precisa arrumar confusão com ninguém. O que Deus prometeu, guarda isso. O que Deus prometeu vai vir ao teu encontro. Permaneça no lugar alto. Mas interessante que Hebrom foi importante, porque Davi, quando ele está sendo perseguido, é interessante, né, irmão? Ele casou-se com 2 mulheres, mas ele não teve filho. Porque como constituir uma família? Que uma família é constituída por filhos, por pais e filhos. Davi tinha um casal. Na verdade, ele estava casado, mas ainda não com uma instituição de uma família. Então, como ter filhos, se ele se deslocava de lá para cá, está sendo sempre perseguido? Até que Deus falou: vai para Hebrom. Quando ele chega em Hebrom, e veja isso, ele começa a ter filho com essas 2 mulheres. E a Bíblia diz que os seus soldados
levaram toda a sua família e ficaram em Hebrom. Guarda isso. O que é Hebrom? Local alto. Aí Davi entendeu que o melhor lugar para a família dele era lugares altos. Lugares altos é o lugar onde a minha família e a tua família tem que estar. É o melhor lugar para constituir família. É na presença do Senhor. É em comunhão com o Senhor. Tem gente constituindo família, mas não em lugares altos. Deixa eu só dar um exemplo. Davi levou lá e constituiu a família dele. Se lembra de 1 Samuel 30? Davi estava numa fortaleza chamada Siclague. Só que Siclague era uma fortaleza de planície. Não era Hebrom, um local alto. Sabe o que aconteceu? Ele deixou a família dele nessa fortaleza. E dos seus soldados, os amalequitas foram lá, queimaram tudo, levaram as esposas de Davi e toda a família dos seus servos. Mas por quê? Não estava em lugar alto. Siclague era local baixo. Hebrom era lugar alto. Aí Deus falou para ele: Davi, o melhor lugar para constituir família e para ter uma família protegida é no lugar alto. Leva a tua família para o alto. Os teus inimigos não vão chegar lá, porque lá você vai estar protegido. Dá para você glorificar ao Senhor. Sabe, o melhor lugar é quando nós estamos em lugares altos. Vá para o lugar alto e ore pelo teu marido, ore pela tua esposa, ora pelos teus filhos, acorda de madrugada, vai para cada cômodo da casa, estende a tua mão e abençoa cada cômodo da tua casa, estende a tua mão sobre a tua esposa, sobre o teu filho, abençoa em nome do Senhor Jesus Cristo. Ora de madrugada, o que é isso? Você está indo para Hebrom, está indo para lugares altos e o inimigo não vai te alcançar, ele não vai te alcançar, porque você está em lugares altos. Vá e a bênção de Deus vai estar sobre você. Mas pastor, por que lugares altos? Olha o que Abacuque diz aqui, o finalzinho. E o Senhor Deus é a minha força, e fará como os pés de corças. E eu irei a lugares altos. Sabe o que ele está querendo dizer? Escute só, irmão. A corça é o único animal que em fuga ele não escorrega. Quando ela coloca a pata, ela se firma. Segundo, a corça é o único animal que quando está em fuga procura correntes de água, porque ela sabe que quando ela passar, aquele cheiro vai confundir o inimigo. O predador, ele segue por causa do cheiro, mas aí ele perde o cheiro. A corça é o único animal que em fuga, ele nunca vai para terreno plano, ele nunca vai para lugar baixo, ela sempre vai para lugares altos. Sabe o que ele está querendo dizer? É como se é o seguinte: olha, predador, se você quer me alcançar, você vai ter que ter muito gás, porque eu vou parar lá no alto daquele monte e você não vai chegar. Isso quer dizer que o cristão, e aqui está o salmista, está aqui Abacuque falando: os meus pés serão como das corças. Aqueles que estão indo para lugares altos, ele na fuga nunca vai tropeçar, nunca vai escorregar. Você recebe essa palavra da parte do Senhor. O predador pode vir contra você, mas você não vai escorregar e você não vai tropeçar.
Cada passo seu vai ser firme e vai ser constante. Você vai passar pelas águas e vai receber a proteção do Altíssimo. E a tua fuga não é para lugares baixos, a tua fuga é para lugar alto, para a proteção do Senhor, aonde o predador não vai chegar, porque você vai estar em lugares altos para a glória e para a honra do nome do Senhor. Mas observe, ele fala sobre lugares altos, mas tempo de crise, aqui farei uma síntese. Você ao ler o versículo onde ele diz, para ver o que falará a mim. Tempos de crise é tempo de eu começar a aguçar o meu ouvido. Precisamos voltar a ouvir a voz de Deus. Falou assim, Abacuque, vai para lá, porque é lá que eu vou falar com você. Tempo de crise é momento de parar para ouvir Deus falar comigo e falar com você. Escuta, Deus fala e responde ao seu servo, indiferente das circunstâncias. A circunstância, a crise era grande, mas ele falou, olha só, para ver o que falará a mim e o que eu responderei quando eu for repreendido. Aí entra o 2 e diz, então o Senhor me respondeu. Ele falou, Deus vai falar comigo. E eu creio que Deus vai falar comigo. E olha o que ele falou. Até Deus pode me repreender, Deus pode puxar o meu ouvido, mas eu quero ouvir o Senhor falando comigo. É isso que o profeta está falando. Meu irmão, momento de crise é ouvir Deus falar, mesmo que ele até dê um puxão gostoso na nossa orelha, mas a gente vai louvar e vai glorificar ao Senhor, porque bom é ouvir a palavra, a voz do Senhor para conosco. No versículo 2 você vai ver que quando Deus fala é legível, Deus fala e fala de maneira clara, Deus fala e é de uma maneira que eu entenda, então Deus fala de forma legível. No versículo 2, Deus fala em meio das nossas ocupações. Deus falou, vem cá meu filho, vai para lá, mas começa a escrever a minha palavra. Enquanto ele trabalhava, Deus falava com ele, enquanto ele trabalhava, Deus falava com ele. Meu irmão, aonde você estiver, mas você nutrir o desejo de ouvir Deus falar com você, aonde você estiver, no seu trabalho, na condução, em casa, Deus vai falar com você, Deus vai falar com você, Deus vai falar com você, Deus não vai parar de falar com você, então ouça a voz de Deus. Versículo 3, Deus fala, filho, o que eu falei está determinado. O que eu falei vai acontecer. Rapidinho, irmão. Estava vindo para cá agora, estava dando ali nas notícias. Secretário estadual da Justiça diz que daqui a pouco, um mês, o surto de corona pega o Rio de Janeiro. Quando chegar no período de inverno, vai acelerar. Aí sabe o que Jesus diz? Filho, não vos espanteis. Não é para a gente ficar espantado. Cada vez que você liga a televisão e vê tudo isso, pode levantar a tua mão para o céu. O Senhor está voltando. Sabe o que uma vez o chamado evangelista do nosso século, Billy Graham, que já descansa no Senhor, disse? A Bíblia é o jornal que vai sair amanhã. Toda vez que você liga a televisão, o jornal diz isso, isso, isso. Pode levantar a mão. A Bíblia está se cumprindo.
A Bíblia está se cumprindo. Deus falou para ele, o tempo está determinado. Meu irmão, já está tudo determinado. E eu louvo ao Senhor que isso são os sinais. Sabe o que Jesus está falando para mim e para você? Suba para o lugar alto, ora mais, jejua mais, se santifica mais, lê mais a palavra. Vai mais à minha igreja. Seja mais fiel a mim. Seja um discipulador. Seja um discípulo. Ganha alma. A vinda de Jesus está próxima. Quantos creem nisso? Levante a sua mão aí. Levante a sua mão aí e diga: Jesus está voltando. Vamos dizer isso que é bonito num coral só. Jesus está voltando. Diga aí, meu irmão. Jesus está voltando. Jesus está voltando. Vamos falar uma palavra marcante na igreja primitiva. Maranata. Vamos dizer: Maranata. 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 Eu estou dizendo: ora vem, Senhor Jesus. Ora vem, Senhor Jesus. Já está determinado o tempo. Tempo de crise. Olha o que ele diz. Eis que a sua alma está orgulhosa. Não é reta nele. Mas o justo pela sua fé, o que, irmãos? Pronto. Tempo de crise é tempo de fé. Quando você chega em Romanos 10:17, Paulo diz: a fé vem pelo... Ouça. Tem gente que não ouve. Graças a Deus, irmãos, que é uma bênção quando nós pregamos numa DEVEC. Sabe por quê? O povo para ouvir. É um desafio para quem prega. Que também, se não for, vai ficar difícil para ele. Mas é maravilhoso. A fé vem pelo ouvir. Aí Paulo diz: e ouvir a palavra de Deus. Vem, eu ouço e Deus fala. E o que é gerado quando eu paro para ouvir a palavra de Deus? A fé, ela é gerada. Você hoje vai sair daqui com a fé agigantada para a glória do Senhor. Costumo dizer, meu irmão, que onde tem palavra a gente não precisa dar azeite, não precisa dar água para o povo. Não precisa dar uma rosa, porque hoje você dá uma rosa, aí na outra quarta-feira tem que dar 2 rosas, na outra 3, daqui a pouco é meio buquê, daqui a pouco é um buquê, daqui a pouco você tem que comprar uma roseira para dar para a pessoa, ou daqui a pouco você compra camélia, flores ou rosas e dá para a pessoa. Mas por quê, pastor? Porque a pessoa está condicionada a receber alguma coisa. Quando você vem para a igreja, Paulo está falando: venha por causa da palavra. É a palavra que vai gerar fé. Ouça a palavra, recebe a palavra. Aí sabe o que vai acontecer? Vai começar a desencadear na tua vida. Quem precisa ser salvo, vai ser gerada a fé salvadora. Quem precisa de fé para ver milagres, a fé vai ser desencadeada e vai ver milagres. Aquele que precisa de vitória, a palavra vai gerar fé e ele vai ver vitória. Aquele que precisa ver, meu irmão, manifestações de presença de Deus e poder de Deus, a fé gerada pela palavra vai acontecer. Então, pastor, o que a gente precisa? De palavra, 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 palavra gerando fé. Romanos 5:1. Sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus através de Cristo Jesus. A fé, meu irmão, me leva a estar na presença de Deus. Você só está aqui nessa noite
porque você foi declarado inocente, sem pecado, porque você tem fé na obra redentora do Senhor Jesus Cristo. Quantos podem erguer a sua mão nesta noite? Você está aqui na presença do Senhor por causa da fé que te justificou. Você entende que Jesus morreu por você e entregou a sua vida por você, e hoje você é salvo. A gente tem que começar a entender isso. Eu sou salvo, eu sou livre. Sabe por que você levantou a mão assim? Sabe por que você levantou a mão assim? Porque você é livre. Pessoa que é escrava, ele não pode levantar a mão. Ele tem vergonha por causa da algema. Eu levanto a mão e não tenho algema. Você pode levantar a mão e olhar. Eu não tenho algema. Eu não tenho algema. Sou livre. Sou livre. Cristo quebrou os grilhões e agora somos livres. Glorifica o nome do Senhor. Você é livre. O justo viverá pela fé. Amém? Interessante que esse versículo de Hebreus vai ser citado, de Abacuque, vai ser citado 2 vezes por Paulo e 1 vez pelo autor de Hebreus. Olha que coisa linda, né, irmão? E foi o texto que abalou a vida de Martim Lutero. Romanos 1,17, o justo viverá da fé, vem de Abacuque. É considerado o texto da reforma. Ou seja, homens de Deus em vários períodos da história, tempos de crise, nós sempre erguemos a nossa voz e falamos: o justo viverá pela fé. O justo viverá pela fé. Tempo de crise é tempo de mostrar o tamanho da nossa fé. É chegar e falar: a crise está aí, os problemas estão aí, a violência está aí, a promiscuidade está aí, as doenças estão aí, tentações estão aí, mas eu sou justo e vivo pela fé. Dá para você levantar aí, pega a tua Bíblia aí, ergue a tua palavra bem alto aí, dá uma esticadinha no braço. Isso aí, irmão, negócio bom é isso aí. Estica bem o teu braço e diga: o justo vive pela fé. O justo vive pela fé, e a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Então, meu irmão, glorifique o nome do Senhor. Tempo de crise é tempo de aumentar a fé para ver milagre de Deus.